Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje vai falar sobre a realidade das nossas crianças. O que está acontecendo com os nossos bebês? Sobre esse assunto a gente conversa com a doutora Miriam Valente, ela que é pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem, bem-vinda. obrigada. E a gente conversa seriamente também com a doutora Júlia Obadia e com a doutora Maite. Seriamente. Sempre mantendo a seriedade. Postura. Principalmente com a Miriam, porque a Miriam é a pessoa Ela tem que cara de mais... séria. Não me levem para o mau caminho, eu sou séria. Imagina. Por favor. Eu fiquei jamais. imaginando, ela tem cara de séria, ela disfarça muito. Cariocas são super sérios, né? Jesus! Vamos lá, então. Tá bom. Doutora, para começar, o que aconteceu com os bebês normais? Eu vou contar como que foi esse tema. Um dia a Miriam me ligou, porque ela me liga assim de um jeito muito discreto. Ela me ligou e falou: Cara, o que aconteceu com os bebês normais? Então, primeiro ela falou assim: Que porra é essa que você tá gravando um podcast? Me chama! Me convida, querida. Aí eu falei: Claro, vai ser um prazer. Ela falou: Não, vamos falar o que aconteceu com os bebês, porque nenhum bebê mais é normal. Todos têm um diagnóstico. Exatamente. Então fala o que você que estava dentro daquele Fala porra. que tá entalada aí. Pois é, mas é isso, né? É a problematização dos bebês, né? Todo mundo quer achar um defeito, todo mundo quer achar um problema. E a gente fica se perguntando, não tem mais bebê normal? Onde é que eles foram parar? E aí eu falei pra Ju, eu vou fazer um post, coisa que eu não sou de fazer na internet. Mas eu tenho vontade de fazer um post dizendo assim, aonde foram parar os bebês normais? Porque a sensação que a gente tem é que eles estão na lua, né? E que aqui a gente só tem bebê doente, a gente só tem bebê com problema. Então é tudo demais, né? É bebê que chora demais, é cólica demais, é alergia demais, é língua presa demais, é sono demais. Sono de Enfim, menos. sono de menos. E é o verdade demais, isso? Assim, de verdade, que você vê, claro que vocês tratam de doença e saúde, enfim. Mas você vê diferença entre os bebês de uma geração para outra? Ou é a queixa Olha, que a mudou? gente não tem tanto tempo de profissão para falar de geração. A gente é muito jovem. A gente ainda tá. a gente tá aí- Temos, né, Rosa? a gente Mas tá aí assim, o que a gente vê. A gente tá aí com uns 3 anos de experiência Não, cada um. um pouquinho mais, mas não chega a virar de geração. Você viu diferença entre o primeiro filho do Neymar Ai, Brincadeira à gente, parte, essa é brincadeira. uma outra pergunta depois, Não, mas tá- vamos na Tá geração. bom. Vamos lá. Não, mas é isso, né? Eu acho que com a internet, eu costumo falar que hoje em dia, depois do Instagram, medicina não é mais coisa só de médico, né? Então, assim, todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa, as pessoas estão lotadas de informação, E né? não Informações necessariamente de boas, qualidade. exatamente, informações boas, informações ruins, mas assim, excesso, né? Excesso de informação, informações de todos os tipos, de todos os jeitos. E eu costumo dizer que o Brasil é um país perigoso, né? Porque é um país que digitalizou, né? Antes de alfabetizar. Então as pessoas acabam lendo e acabam não entendendo o que elas estão lendo e levam aquilo para a vida, né? Não, e assim, e é uma orientação de muito ruim qualidade, porque eu vejo que a gente hoje mede a qualidade, né, profissional, pela disponibilidade de resposta, né? O tempo que você demora para responder, você é um profissional diferente, se você responde rápido, você demora muito. E a quantidade de seguidores. Então, assim, eu vou na médica tal. Nossa, eu vi E que... o cinto que você usa no consultório também é ferrou, porque eu importante. não uso cinto, Então, se né? você não usa um cinto Eu nem vi Ai, pera, cafona, como assim? Cinto, História do os cinto, eu não cintos sei. com as logomarcas Cintos? sensacionais. Que tinha. Os médicos instagramáveis todos usam cintos com marcas de... Pra tu ver como a Nossa, gente é. Sabem? Eu vou fazer agora Pois um é. cinto solar. Pois
hoje eu vi um post que falava exatamente sobre isso, né? Que triste. Pois é, os médicos dos cintos cafonas. Então, Não, mas assim. a minha cunhada, que é do Rio, ela é pediatra, aí ela veio aqui pro aniversário do meu filho e ela falou: onde sua mãe fez a unha? Porque ela ia encontrar com a minha mãe. Eu falei: eu tenho a menor ideia onde minha mãe fez a unha. Ela falou: mas você não vai lá? Eu falei: Paulinha, a última vez que eu fiz a unha foi em janeiro, no meu aniversário. Ela falou: sério? E os seus pacientes? Eu falei: eu nunca achei que ela ia me perguntar dos meus pacientes. Eu falei: os meus pacientes, ela falou, não reclamam. Eu falei: querida, se meu paciente reclamar que eu não fiz a unha, eu lavo, né? Limpo e tá limpo, pronto. É o que a gente quer dizer, o perfil, né? Conforme o médico ele é escolhido. Né? Eu acho que em todas as áreas. Então é isso. O pediatra tem muito, né, sobre a sua disponibilidade, se você responde o WhatsApp, quanto tempo você demora, se posso contar com você, enfim. É uma pergunta até que hoje as mães fazem em consulta. Não sei se para você, É que não fazem porque eu mas aviso. elas querem saber como funciona o seu acolhimento, né? O seu atendimento fora dali, da consulta. E a gente fala que também, né, algumas pessoas acabam escolhendo o médico pelo número de seguidores que tem no Instagram. Não, mas Mas o acolhimento, eu acho que os pais procuram. Eu acho que tem que ter Sim, acolhimento. mas o acolhimento, exatamente, né? Exatamente. O acolhimento ele é diferente da rapidez e da disponibilidade, né? Por exemplo, esses dias eu recebi uma mãe no consultório que ela falou: olha, eu vim aqui porque eu mandei mensagem para a pediatra demorou 4 horas para me dar uma resposta. Fui eu. Ela poderia ter sido 12, 4 foi Pois é, mas não foi você. Mas isso você está falando de disponibilidade, acho que tem muito a ver com a questão que você trouxe dos bebês normais, porque eu penso que tem a ver com uma não tolerância, isso geral, mas nas mães a ansiedade fala mais alto, a qualquer desconforto, espera, enfim, qualquer coisa que saia e pela falta ali. de autonomia também, né? Hoje Seja a gente um guru, vê, né? Exatamente. Hoje em dia a gente vê que elas precisam muito de um aval, né? Então assim, minha filha tá gripada, posso lavar o nariz com soro fisiológico? Gente, é igual perguntar se pode limpar o bumbum depois que faz cocô. Entendeu? Então assim, claro que pode usar soro fisiológico no nariz, mas parece que tem que ter o respaldo. Parece que precisa realmente falar com você. Eu entendo essa carência, eu entendo, às vezes, até realmente essa necessidade, principalmente nas mães de primeira viagem, realmente elas precisam desse acolhimento. Mas isso é um papel que poderia ser feito dentro da família até, né? Mas eu acho que falta realmente autonomia. E aí, por que elas se sentem tão perdidas? Porque do mesmo jeito que no Instagram tem gente dizendo que lavagem nasal é bom, tem gente dizendo que lavagem nasal é ruim. E aí fica esse excesso de informação, esse conflito, que realmente elas não sabem lidar com isso e quer saber o que você pensa sobre a lavagem nasal. E aí a gente volta na primeira pergunta, então, porque quando você tem uma mãe insegura, que ela consome todo tipo de informação, ela vê problemas, às vezes, no bebê onde não existe. Exatamente. E o que a gente vê também não é só as mães, né? Alguns profissionais a gente vê também problematizando os bebês. Então, tudo tem um problema, né? Então, assim, tudo precisa, nada mais é normal. Por exemplo, a gente vê que hoje, se você pegar as estatísticas, aumentou em mais de 400% o número de frenectomias que são realizadas em bebês. Que é cortar o freio. Que é cortar o freio da língua. Cortar o freio lingual. Então, assim, hoje, qualquer freiozinho curto, qualquer freiozinho que... Eu acho que isso deu até uma melhorada, viu? Assim, tomara. É que às vezes não é a bola da vez, né? Não, muda, né? Eu fui uma das pessoas que eu acabava mandando... Comecei a mandar mais, até porque eu tive uma questão pessoal. E aí, a hora que eu percebi que eu estava perdendo a linha, eu falei, gente, eu nunca fui uma pessoa muito invasiva. Por que agora eu vou ser? E parece um procedimento bobo que não tem riscos, o que não é verdade, né? É um procedimento cirúrgico que pode causar realmente uma hemorragia, que pode causar depois alguma brida, essa língua ficar um pouquinho mais presa, enfim. Então, se tem indicação, tem que fazer. Se não tem indicação, não tem que ficar inventando moda de ficar cortando língua de bebê porque o freiozinho só é curto. Tudo bem, mas é uma língua que funciona bem, é um bebê que mama bem. Tem que ver além do freio, né? Tem que ver além do freio pra gente não começar a indicar as frenectomias que eu falo que é desenfreadas, né? Assim, não tem freio, né? Então, assim, a gente vê que precisa realmente ter o bom senso de avaliar quem precisa e quem não precisa.
Então, aumentou muito o número das frenectomias porque as pessoas estão problematizando muito essa questão do Eu freio. acho que pelo excesso de informação, porque começa todo mundo falar que tem, que aí você fica com medo de não comer Isso, bola. e assim, a E amamentação... pouco estudo, né? Exatamente. Na verdade, pouco estudo. Pouco porque estudo. você A não- sociedade até emitiu um alerta sobre esse aumento do número dessas frenectomias. Acho que, no geral, a gente tem lido menos artigo científico e coisas de qualidade, tem consumido, todos nós, e a gente tem consumido mais Informação de informação de internet. Por internet. curiosidade agora, em que casos é aconselhado fazer essa cirurgia? A Quando ela é frenectomia necessária? não é só a estrutura, você tem que ver. Existe um teste, chama teste da linguinha, que é de uma fonoaudióloga, que ela é maravilhosa. E aí você tem uma escala, que chama escala de Bristol, e você preenche, e você vê. Aí você tem O o aspecto freio. do freio. Se é Você- grosso, se Não é é nem só o posterior. freio, a mobilidade de língua, quanto que eleva a língua. E aí você tem um que diz que é alterado, um que é duvidoso e um que é normal. E no duvidoso, mesmo que tenha alguma estrutura lá, você pode fazer um segmento Você pode dessa fazer uma criança reabilitação oral com a fono antes antes de necessariamente você indicar uma frenectomia. E que a outra coisa é a fono, porque tem umas fonos, principalmente, assim, principalmente não. Aqui tem uma que é assim, faz pacote. Júlia, esses dias eu recebi um casal no meu consultório que saiu de lá, a mãe com a indicação da frenectomia para o bebê, para o pai e para a mãe. Agora, gente. detalhe, a mãe é delegada, nem medo de ser presa ela teve, tá? Juro por Deus. Você chegou no consultório, ela falou assim, Tô doutora, ela passada. pediu para avaliar a minha língua e a língua do meu marido. E ela disse que nós dois tínhamos que fazer frenectomia. Ela mandou fazer. Mandou fazer. Porque às vezes eu olho a indicou língua para ver quem frenectomia. tem, né? Assim, Então, mas tudo Sim. bem. Mas Sim, o porque Mas vai, não O que vai fazer. interferir, né? Se não tinha o queijo, se Mas não nem tinha na o vida sofrimento do ali. bebê, né? O que acontece? A amamentação, eu acho que é um dos maiores desafios da maternidade. Uhum. É assim, eu não tive Da problema. criança pequena, né? Porque você já passou por um Você já adolescente. esqueceu, né? Não, é uma até hoje também. Não, né? não, Essa do maluca primeiro. aí. Você tem do dois, né? primeiro sim, mas assim, eu Não, acho ela que assim, acha que a alimentação é mais difícil que adolescente, eu tô até feliz. não, eu não digo a que já tá minha, adulto. mas assim, eu acho que no geral, por exemplo, a gente que já atende muito recém-nascido, a gente sabe que aquele começo da amamentação é difícil. A amamentação, apesar de ser fisiológica, é um aprendizado. O bebê precisa aprender a mamar, a mãe precisa aprender a dar o peito. Então, no começo, é ruim, é doloroso, não é prazeroso, aonde ali muitas desistem se você realmente não tiver um acompanhamento firme, né? E eu acho que nesse momento, onde a mãe está muito sensibilizada, principalmente, se chega alguém com uma solução, se cortar a linguinha, essa amamentação Mas é o que as pessoas melhora. têm buscado, Pois né? é. Soluções rápidas e mágicas, né? Pra Exatamente. E tudo. não só amamentação. O que é sono, gente? Eu acho engraçado porque assim, a pessoa tem expectativa que ela tenha um filho e que a criança vai dormir a noite toda. É. Cara, não vai. Não vai dormir. Não vai. E aí é isso. Eu uma vez ouvi um termo, eu não sei nem se ele de fato existe, mas num congresso que falavam da síndrome do lactente normal. Porque é um bebê que é normal, mas é um bebê que prefere o colo do que Claro. ficar na cama. Uhum. É um bebê que acorda à noite. É um bebê que troca o dia pela noite. Claro. É um bebê que chora até 3 horas por dia. E as pessoas falam, não, doutora, mas ele é incrível. Ele sai do meu colo, ele chora. Ele não é incrível, ele é um bebê Normal, ele é um bebê normal. E E aí elas falam, eu coloco no carrinho, parece que o carrinho tem espinho. Eu coloco no berço, parece que o berço tem espinho. Não é no berço que tem espinho, é no colo que tem amor. No processo de esterogestação, que eles querem é colo, é acolhimento, né? Eu acho engraçado E tudo também. bem ficar no colo? Tudo bem, tudo bem. Falar 18 anos. Eu falo que é igual Buzz Lightyear, ao infinito e além. Enquanto você puder dar colo pro seu filho, você vai dar colo pro seu filho, independente da idade que ele tiver. Bota um sling e dane-se. Assim, um sling, Se vira com a coluna. Não, de verdade. E assim, é uma loucura essa coisa de... O que é mandar deixar de neném chorando para aprender a dormir? Pois é. Não, de verdade. Isso é, assim, acho que um dos maiores pecados que você pode fazer com alguém é deixar a criança É uma chorando. crueldade, né? Uma E aí eu criança fico pensando, se deixarem um adulto, tipo assim, eu tô, sei lá, vou pra um hotel com a Maite, aí acontece qualquer coisa, mesmo que eu não acho que ela tem motivo, porque todo mundo tem motivo pra chorar, mas mesmo que eu acho que ela não tem motivo pra chorar, e ela começa a chorar do meu lado, cara, eu não vou falar pra ela, miga, vai lá, chora, aí amanhã a gente se conversa.
você fica com dó. Quando eu vejo alguém chorando muito na rua, eu só não abraço porque você é estranho, né? Você vê a pessoa chorando, você chega lá, dá um abraço e sai. Mas você fica desconfortável de ver Mas fazer isso com o bebê, chorar. né, gente? Que não Esse tem a faz com o menor bebê, maturidade neurológica para dormir, né? Enfim, Por que ele tem que aprender isso é uma a coisa que dormir? ele vai aprender com o tempo, né? Ai, É doutora. outro aprendizado, né? Porque o bebê não nasce sabendo tudo, não nasce sabendo amar, não nasce, E né? é possível facilitar todos esses processos com cuidado. Ó, com eu acho que o que respeito, ajuda né? muito, assim, eu falo isso pra Dil, né, sobre a consulta pediátrica pré-natal. Primeiro que eu acho que pediatria e obstetrícia vão andar de mão dadas desde o início da concepção. A gente tem uma Sociedade Brasileira de Pediatria que recomenda uma consulta pediátrica pré-natal por volta de 33, 34 semanas e depois ela diz que o principal objetivo dessa consulta é criar vínculo. Quem cria vínculo em uma consulta? Ninguém. Não adianta porque você não cria. No máximo você conhece Quem a vai pessoa cuidar depois, e vê se você gosta se ainda, identifica ou não, né? Então eu acho que as consultas pediátricas pré-natais, elas precisam acontecer desde o começo da concepção. E a gente tem assunto para todos os trimestres, pelo menos, né, para começar a preparar esse casal para essa criança que vai chegar, explicar, ó, chora, se mexe, né, golfa, enfim, as coisas comuns, não dorme, a amamentação não vai ser fácil, Eu entendeu? nunca tinha pensado nisso, achei bem interessante. Quando a Luísa também. nasceu, eu não sabia fazer absolutamente nada e tinha muito medo. Uhum. Eu lembro, coitada, eu lembro que eu tava exausta, todo mundo veio, foi embora, me deixaram no quarto. Eu olhei pra enfermeira e disse, eu tenho que esperar ela fechar o olho pra eu dormir? Aí ela, não, pode dormir. Eu falei, mas ela vai ficar acordada? Ela falou, não vai em lugar nenhum. Fica tranquila, não vai sair A andando. gente não tem ideia do que Se tem que precisar, ela te fazer. acorda, né? Não, e explicar, né, gente? besta. Assim, olha, existe todo aquele processo de esterogestação onde o bebê nem entendeu ainda que nasceu. Então ele passa 9 meses dentro da barriga ele não tem que fazer nada, ele não tem que respirar, E o ele não nascimento tem é um que trauma, comer, ele né, não tem pra que ele. mamar, ele não tem que tomar banho, ele não tem que vestir roupa, ele não tem que fazer nada. E ele tava sugando o tempo inteiro, porque ele está dentro do líquido amniótico. mamando Exatamente, do que líquido não amniótico. dá otite, o líquido amniótico, igual, né? Quem fala que dá líquido? Não, líquido amniótico não, mas assim, não pode dar banho de chuveiro com o pai porque a água causa otite. Não causa. Seu Não, eu bebê sempre falo, como faz no dentro- banho? Eu falo assim, você não pode pegar uma seringa e jogar água na orelha. Mas, gente, Pois se é, respingar, mas não uma é vez, essa água que vai causar otite no seu bebê, né? Porque a gente recomenda banho de chuveiro com o pai, no intuito de criação de vínculo mesmo, e desafogar um pouco a mãe, dar uma responsabilidade pra ele fazer o banho de A chuveiro. cara dela E aí, tá muito boa. Pode cair água na cabeça do bebê, pode cair água na cabeça do bebê, mas não vai dar otite, não vai dar otite. Lembrando que o bebê estava dentro da sua barriga, dentro de uma bolsa de água, ele não nasceu com Pergunta. otite, né? A criança tem que dormir de lado? Não! Mudou? Não! Eu falo que Santos, eu sou carioca, ela também, mas quando eu vim trabalhar aqui, eu falava assim, gente, mas por que os bebês dormem de lado? Lá pro lado esquerdo, porque lá pra aqui, porque aqui a gente coloca os bebês para dormir de lado. Eu falei, mas isso é cultural? Porque aqui a gente faz assim e sempre deu certo. Então, gente, mas não é uma recomendação. A recomendação é o bebê dormir de barriga para cima. Então, porque não tem Não, mas porque não era. faz muito tempo. Desde, Amanda, vai. não. Não fala Não, assim, já gente. é de barriga pra cima. Desde 2001. 2001. A cara, eu tô- É que lançou, ainda tinha até um bode. Isso, chamado para cima. Que a pastoral da criança começou a fazer essa campanha e fazer o bodezinho. É 2001? Acho que foi 2001. E aí, desde 2001, pelo menos a campanha eu acho que foi. E aí, a orientar a dormir de barriga para cima e tinha realmente esse bodezinho aí, né, da campanha. Exatamente. Eu e Rô estamos trocando olhares aqui, porque Não, mas é que assim, Não, mas olha só. Mas aqui. Todo mundo que tá aqui sobreviveu a dormir de bruços. aqui sobrevivendo sem cadeirinha. Gente, mas o dando intuito era o que? Era porta-malas, matar, era né? morrer e ninguém não deu Mas é certo? isso, só que esse não é o objetivo. Exatamente. A morte súbita é uma questão, é raro,
Porém, Mas assusta muito, né? não, porém você tem um protocolo para você evitar que isso aconteça. Isso é uma medida de proteção de morte súbita no bebê, né? Que acontece. Não, gente, A gente tem pode que não ver seguir. com frequência, ainda bem, mas assim, acontece, né? Acontece, E tem que nesse seguir. primeiro momento, pelo mecanismo de sufocamento, né? Do bebê ficar sufocado. Não, e tem um protocolo enorme, multicêntrico, assim, isso é mais mudar o decúbito Sim, para mas eu dormir achei de que era mais barriga. recente. Mudar o decúbito de dormir Não, de e barriga faz para assim, cima foi a medida que teve maior Sim. impacto na redução de morte súbita, que foi 70% mesmo. Exatamente, até porque assim, Não é o pouco. bebê... Quando ela tá de lado, falava que Então, Não, vamos mas lá, é que ninguém olha dorme só. de barriga para cima, fica assim. Isso. A criança consegue. vira. E a quando proteção, você está a de lado, anatomia. você está na metade do caminho para rolar, né? Então, esse movimento aqui, o bebê faz. Esse todo, ele não faz. Então, se ele está de lado, ele está na metade do caminho para Pra rolar. virar de Outra barriga pra coisa, baixo. foi o que a Jill falou. Quando o bebê tá deitado de barriga para cima, ele não tá assim. Ele tá com o pescocinho lateralizado. Então, se ele golfa aqui. E o nariz dele tá longe. Então, ele não vai broncoaspirar. Agora, se ele golfa de lado, o nariz dele tá próximo da onde ele golfou. Se ele respira, aí é que ele broncoaspira. Entendeu? E assim, vários Barriga pra outros fatores, né? O mecanismo da tosse é melhor quando o bebê tá de barriga para cima, que é o mecanismo Posição de defesa. anatômica. A respiração é melhor. Então, assim, a defesa dele é melhor quando ele tá de barriga para cima. Entendeu? Gente, Porque que quando mais ele que de mudou? lado. Muda tanta coisa. Gente. E vai mudar muito mais, Vai, sempre muda, né? vai. Ainda bem que vai Ainda bem. mudando, né? Que Tudo vai bem, pra evoluindo, gente né? fechar aqui, por que os nossos bebês não são mais normais? Ou eles, ou melhor, Não, eles são normais. As Mas aqui não as mães. Exatamente. Sim, a Então, dúvida. assim, a grande maioria dos bebês, eles são normais, né? E muitas coisas que acontecem são fisiológicas, né? Por exemplo, refluxo é normal. Refluxo fisiológico é normal. Todo bebê tem refluxo. Uns golfam mais, outros golfam menos, né? Mas uns têm refluxo oculto, mas a grande maioria dos bebês tem refluxo. É um problema? Não para todo mundo. Né? O bebê que tá mamando bem, que tá ganhando peso. Mas ainda não tem que tá esperar rotar, né? irritado. Ou não mais? Não. Gente, não é possível isso. Não, olha só. Acho que eu vou O arroto- agora tá mais fácil. O arroto não é obrigatório, né? Eu sou obrigada a colocar o meu bebê para arrotar? Não. Tem bebês que arrotam, tem bebês que não arrotam. O arroto é de acordo com a necessidade. Entendeu? Nossa, gente, Então, 40 se eu tenho minutos um lá bebê- segurando a pessoa. Olha Novinha, só. 40. A outra fazia assim, ó. A gente chamava de Fiona, tadinha. Levantava ela já. Oh, eu, graças a Olha a Deus, dorme. atividade da criança. Exatamente. Não vamos falar qual era. Então não tem necessidade de colocar o bebê para rotar, né? O bebê tá ali, dormiu, mamou, vai lá e coloca no berço. Se ele tiver necessidade de arrotar, ele vai te dar um sinal em relação a isso. Vai ficar enjoadinho, vai acordar, vai ficar inquieto, aí você vai pegar, ele vai arrotar e depois você vai colocar ele no bercinho de novo, se ele quiser. Senão ele vai ficar no colinho, né? Que é o lugar Provavelmente preferido. é onde vai ficar a noite inteira. Exatamente. Ou seja, os bebês normais estão aí, né? Eu espero. Eu acho que a sociedade está muito imediatista, você precisa ter resposta E nome pra tudo, né? Nome. Soltapum, não sei o quê, e disquesia, e não sei o quê, e isso, o que é isso? Isso é salto. Então, assim, é a problematização. Ficou muito chato, né? O mundo chato. Exatamente, assim, a gente tem que ter resposta pra tudo. Então as pessoas chegam pra você esperando a resposta. Doutora, o meu bebê chora, por quê? Porque chora. Porque ele é um bebê. Porque ele é um bebê. Porque é a única forma que ele tem de se comunicar. comunicação. Aí agora, eu vou te dar uma dica. Olha, Pode. Anota aí, Outro dia eu fui ler alguma coisa sobre o que os bebês choram. Por que os bebês choram, mas que não era nenhum artigo médico. E aí eu fui ler e eu descobri que o ser humano é o único animal que não sobrevive sem a presença de um cuidador. só descobriu agora? Não. Descobri não, mas assim, eu fui ler algo em relação ao choro. Então, por que muitos bebês são encontrados dentro de caçamba, dentro de sacola, dentro de mochila? Porque eles estão chorando. Então, muitas vezes, o bebê chora só para saber quem está cuidando de mim. Tem alguém aqui responsável por mim? Então, a grande maioria das vezes, se a mãe
chegar próximo do bebê, ou acolher, colocar no colo e falar, a mamãe tá aqui, provavelmente ele vai se sentir mais seguro e parar de chorar. Então, até por uma questão de sobrevivência, para entender quem é que tá cuidando dele, se existe um cuidador, se ele tem que chorar mais, até que ele seja achado, até que ele seja descoberto, os bebês choram. Não, e esse é o motivo do porquê para de chorar quando é deixado chorando. Exatamente. Porque ele começa a entender que eu não posso alarmar, né? Porque eu gasto minha energia e ninguém vem. Então, de fato, para de chorar. E eu preciso sobreviver com a pouca energia vai encontrar um. Mas as custas do quê, né? As custas do quê? Então, assim, eu honestamente, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu quero que meus filhos saibam que todas as vezes que eles me chamarem e eu conseguir, porque às vezes assim, você tá com a panela no fogo, e tudo bem chorar, né? Porque você tá com a panela no fogo, você tá gritando. Isso, às vezes é uma voz que você fala, tô indo, já vou. Né? É uma referência. Saber que pode contar com você, saber que ele né? pode contar. Você não vai ser um adulto que vai ter vergonha de chorar, né? Você não vai ser um adulto que vai pro quarto pra chorar. Ele é desligado pra chorar. Exatamente. Né? Vai chorar onde? Vai chorar debaixo do chuveiro, muitas vezes quando tá sozinho, sem saber que você pode contar com alguém quando você estiver chorando, né? Porque vem realmente da infância, para de chorar, engole esse choro, não precisa chorar por esse motivo. Gente, foi o que a Júlia falou, se tá chorando é porque precisa chorar. Você vai ver um adulto chorar, você vai falar, o que você vai falar quando você encontra na rua com um adulto chorando, ou quando você tá em casa com um adulto chorando? O que aconteceu? Que houve? Por que você tá chorando? Entendeu? O motivo existe, você quer saber só Exatamente. o que é. Agora, por que com a criança que não tem a maturidade neurológica de um adulto tem que ser diferente? Um monte de coisa. Por que não pode dormir no peito? Você consegue me explicar? Não. Tipo, o peito, assim, mamar. Aliás, o melhor lugar para dormir é no peito. Mamar libera hormônio que ajuda a acalmar e tudo. Eu fico pensando, gente, é engraçado que a natureza é tão sábia, mas com o bebê parece que zoou tudo, né? Porque... Cara, se é um lugar de conforto que acalma, por que não pode dormir no peito? Isso eu fazia porque algumas pessoas... Você não vai deixar fazer, gente. Exatamente. Algumas pessoas falam que é uma associação ruim com o sono, que o bebê tem que ter autonomia para poder dormir. Mas eu acho... Com 3 meses, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você só tá irritando a criança. Acabou. Acabou o podcast, gente. Acabou. Fechou. O Luizinho fica levantando a placa, querendo barrar nós. Não. Último. Não, parou. Não vai gravar, não? Não tá gravando. Não, ele só tirou. Última dica para as novas mães que estão surgindo. Marquem uma consulta com a Miriam Valim. Sem ficarem loucas, porque eu acho que é essa instabilidade das mães que tá trazendo essa instabilidade. Primeira coisa que eu dou de dica. Primeira coisa. Invistam numa boa equipe. Se você tem um profissional do seu lado que vai te passar segurança, que vai te dar informação de qualidade, é o que você precisa para a sua maternidade ficar mais leve. Não se preocupem com enxoval, com isso, com aquilo, porque dá uma sensação que se a gente não tem, a gente não é boa mãe, né? Então, eu acho que nesse... Protetor de berço. Coisa que você não vai usar, né? Troca por rede de apoio, né? Exatamente. Troca por equipe, troca por informação de qualidade. Então, tudo que você puder investir nesse sentido, eu acho que vai te dar mais tranquilidade para poder maternar. Eu acho que é o que todo mundo precisa, principalmente quando é mãe de primeira viagem, né? A gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente pensa que precisa de muita coisa, de ter muita coisa. E eu falo, o bebê para viver, para sobreviver, precisa de colo, peito e amor, e mais nada. E a mãe precisa de informação de qualidade, precisa de uma boa equipe. Então tem que investir nisso, nessas informações. Muito bem. Obrigada, Miriam. Coisa linda! Sabia que você não ia me decepcionar. Super se comportaram, né? Eu quero que venham com outros temas. Daqui a pouco eu vou ligar pra ela. Nos bastidores a gente xinga. Tá bom. Eu falo muito já teve um Pia aqui, então a gente se vê no próximo podcast. Ela vai tomar um remédio, se acalmar, vai ficar tudo bem entre nós. A gente volta no próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!